Aí um dia teve uma guerra. Os filisteus se levantaram contra o povo judeu. Aí o povo se ajuntou para a guerra. E o que aconteceu? Israel perdeu. Aí os israelitas olharam e disseram: por que nós perdemos essa batalha? O que está acontecendo? O que deu errado? Aí um da multidão disse: eu já sei o que deu errado. A arca não foi trazida para o campo de batalha. Você sabe que a arca era levada para o campo de batalha? Porque aí dava certeza para o exército que Deus era com eles. Aí eles disseram: vamos pedir a Ofni e Finéias para que tragam a arca. E aí mandaram um mensageiro, foi lá no templo, chamou Ofni e Finéias. Eles pegaram a arca e foram correndo para o campo de batalha. Quando a arca chegou, foi um júbilo só. O povo de Israel vibrava, jubilava, gritava: agora nós vamos vencer, agora a vitória é nossa. Eles estavam jubilosos. O júbilo era tão grande, a voz de júbilo, que diz a palavra que se ouviu o júbilo deles lá no arraial dos filisteus. Os filisteus começaram a ouvir aqueles gritos de júbilo, e aí começaram a dizer: mas que povo que perde uma batalha e fica feliz? Aí um disse: não, é porque a arca do Senhor deve ter chegado no arraial deles. A presença do Deus de Israel chegou no arraial. Quando um disse isso, o coração dos filisteus se derreteram. Eles começaram a dizer: e agora estamos perdidos. O Deus de Israel está no arraial. O Deus de Israel vai prevalecer contra nós. E eles começaram a desmaiar os seus corações. Quer dizer, eles esqueceram do triunfo que tiveram, porque a presença de Deus estava com o arraial de Israel. Só que um deles olhou e disse: filisteus, nos esforcemos hoje para não nos tornarmos servos do povo israelita. E aí eles foram para a peleja. Só que Ofni e Finéias não tinham mais a presença de Deus. Quer dizer, eles tinham uma arca, uma caixa, mas a presença de Deus não estava com eles. E sabe o que aconteceu? Israel perdeu no campo de batalha. Israel perdeu, foi humilhado, voltou humilhado. Ofni e Finéias foram mortos no campo de batalha. E os filisteus levaram a arca como um prêmio para Gate. Eles levaram a arca como um prêmio. Eles foram jubilosos: vencemos o Deus de Israel. Olha aqui a prova, estamos com a arca conosco. E eles levaram então para a terra dos filisteus a arca. Levaram a presença de Deus lá para a terra deles. E aí eles entraram no templo de Dagon, que era o deus pagão que os filisteus serviam. E aí colocaram a arca diante de Dagon e disseram: está aqui, ó poderoso Dagon, tu que nos deste vitória sobre Israel, está aqui o prêmio, o nosso troféu, a arca. E colocaram ali no templo de Dagon, diante do deus Dagon, do deus pagão Dagon. Aí eles foram embora para suas casas, felizes, contentes. No dia seguinte eles acordam, abrem o templo de Dagon e eles têm uma surpresa. Sabe o que eles encontram? A estátua, tinha uma estátua de madeira dentro do santuário do deus Dagon. E eles colocaram a arca de frente dessa estátua. Eles entram e a estátua está caída no chão, de rosto no chão, de frente da arca. Eles olham aquela cena: o que aconteceu que a estátua caiu? E a estátua com o rosto no chão, prostrada, com o rosto em terra, diante da arca. E eles olharam e disseram: mas o que é isso? Pegaram a estátua, levantaram, colocaram no lugar. Talvez pensaram: pelo jeito não estava muito bem calçada a estátua, vamos cimentar aqui, vamos chumbar ela aqui no chão, para nada tirar ela daqui. Aí foram dormir. No dia seguinte eles abrem o templo e eles levam um susto. Sabe o que eles encontram? Um toco de madeira. Como assim, pastor? A cabeça de Dagon decepada,
os braços decepados e só um tronco de madeira na frente da arca. Quando eles viram isso, foram tomados de um medo, de um pavor, porque não tinha como ninguém entrar ali dentro, estava fechado, estava cerrado. Eles, apavorados, começaram a olhar uns para os outros: o que é isso que está acontecendo? O terror veio sobre o arraial dos filisteus. O que é isso? E aí diz a palavra, eu vou te dizer porque está escrito na Bíblia, diz a palavra que Deus enviou vergonha sobre o arraial dos filisteus. Pastor, como assim Deus enviou vergonha? Sabe o que Deus fez com todos os homens filisteus? Todos os homens começaram a sofrer de hemorroidas. Deus trouxe vergonha sobre o arraial. Quer dizer, aqueles homens valentes, poderosos, armados até os dentes, começaram a sofrer com dores lá no... Ai, hemorroida. O que é isso? Por que nós estamos assim? Os homens ficaram fracos, debilitados. Aqueles homens valentes começaram a se sentir humilhados, e um olhava para o outro com vergonha, né? Porque um tentava disfarçar daqui, o outro disfarçar de lá, mas estava todo mundo sofrendo com o mesmo mal, todo mundo sofrendo com a mesma situação. Aí eles chamaram os seus sacerdotes, chamaram os seus adivinhos e disseram: vocês precisam nos ajudar. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo conosco. Primeiro, nosso Deus Dagon foi martirizado, e agora todos nós estamos sofrendo com hemorroidas. O que é isso? Aí os sacerdotes olharam e disseram: bom, pode ser duas coisas. Pode ser simplesmente casualidade, pode não ser nada, como pode ser o Deus de Israel colocando a mão sobre vocês. Mas como que nós vamos saber isso? Como que a gente vai saber? Está lá em 1 Samuel 6, tudo que eu estou te contando aqui. Como que nós vamos saber isso? Aí eles disseram: pegue 2 vacas que acabaram de dar cria. Pegue 2 vacas que acabaram de dar cria. Pegue a arca do Senhor e coloque numa carroça nova. E amarre a carroça nos 2 bois, nas 2 vacas que acabaram de dar cria. E aí você solta as vacas. Porque você sabe que quando a vaca acaba de dar cria, ela quer ficar junto da cria. Então ela fica rodando e procurando onde a cria está. Ela fica rodando e procurando a cria. Ela fica procurando onde que a cria está, onde que a cria está. E ela chora, ela berra, procurando a cria. Aí ele disse: se vocês soltarem as vacas e elas começarem a andar em círculo, é casualidade, é por acaso, alguma bactéria que veio aí, e aí atacou o arraial. Mas se as vacas forem chorando e andando em linha reta para Bet-Semes, andando em linha reta, chorando e andando em direção a Israel, pode ter certeza que é a mão de Deus que está fazendo isso com vocês. O ímpio falando isso, o ímpio. Os sacerdotes de Dagon, os adivinhos. Aí o povo disse: vamos fazer o que eles falaram. Pegaram 2 vacas que acabaram de ter cria, amarraram a carroça nelas, colocaram a arca dentro, e aí soltaram as vacas. O que as vacas fizeram? Foram direitinho para Bet-Semes, indo em linha reta, chorando. As vacas choravam pelos seus bezerros, mas elas iam em linha reta, e foram indo para Bet-Semes, que eram os ermos de Israel. Quer dizer, os filisteus, eles estavam sofrendo. A presença de Deus não estava no meio deles? Estava, mas eles estavam sofrendo com a presença de Deus ali. Por quê? Porque eles não estavam dispostos a abrir mão da sua religiosidade, da sua crença pagã, para servir o verdadeiro Deus. Você acha que não tem gente assim? Tem gente que ela até
percebe a presença de Deus, mas ela não abre mão da sua religiosidade, ela não abre mão dos seus pensamentos, porque ela pensa: pastor, mas isso é uma tradição da minha família. Pastor, mas isso eu recebi de meus pais. Se eu fosse falar de tradição para você, a minha família italiana, era para eu ser um católico apostólico romano de pé roxo ainda. A verdade é essa. A verdade é essa, ainda de pé roxo, não só católico romano, de pé roxo ainda. Porque assim era a minha família, assim era. E tem muita gente assim, que ela não abre o coração para a presença de Deus, porque ela está apegada nos seus dogmas, ela está apegada nas suas crenças, e ela deixa a presença de Deus passar da vida dela, como o povo filisteu deixou. Só que aí chega em Bet-Semes, os homens de Bet-Semes estavam no campo, e aí eles escutam as vacas mugindo, e quando eles olham, dizem: aquelas vacas ali, aquela carroça puxando, quem está ali? A hora que eles olham, a arca está lá, a arca está em cima da arca, e é um júbilo. Os homens de Israel: a arca está voltando, a arca voltou. Mas lembra um detalhe? Não tem mais sacerdotes em Israel. Hófni e Finés morreram no campo de batalha. E Eli, pastor, Eli estava sentado numa cadeira, chegaram para ele e disseram: teus filhos estão mortos. E ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu também. Samuel ainda não tinha assumido o sacerdócio de Israel. Quer dizer, Israel está sem sacerdote. Não tem ninguém, nenhum juiz para julgar Israel. E aí os homens de Bet-Semes, eles pegam a arca, pegam a carroça, quebram a carroça, fazem uma fogueira, matam as duas vacas, queimam em holocausto, e aí pegam a arca, e eles têm uma ideia muito boba. Quer ver isso? Vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo de número 6, versículo 19. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Quer dizer, não tem sacerdote, ninguém está olhando. Você dá uma espiadinha, né? Vamos dar uma espiadinha aqui. A hora que eles abriram, você achou muito a morte de Uzá? Lê quantas pessoas morreram aqui. Lê aqui, ó. 50.070 homens. 50.070. Você sabe o que é isso? Puxa, pastor, coitado do Uzá. A morte de Uzá não é nada perto de 50.070. E eu creio que é verdade por causa dos 70. Se fosse assim, uns 50.000, tivesse escrito aqui uns 50.000, a gente podia dizer que é um jogo de palavras, né? Ah, fulano disse. Quem disse? Ah, uns 50 que disse, né? Isso é palavra. Mas 50.070, número exato. 50.070 foram feridos. E aí o que aconteceu? Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo?